Ouça agora o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues nas sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Pois bem, aqui fala dos acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus, né? A sua segunda vida, né? Como eu falei, a igreja está celebrando o finalzinho do ano litúrgico. O ano litúrgico, né? Da liturgia da palavra, que não tem nada a ver com o ano do calendário, né? Não tem nada a ver. Apesar de estar perto também, né? De terminar o ano de 2023. E a igreja tira esse tempo, né? De fim de ano para comemorarmos, né? Este acontecimento que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Que é o nascimento de Jesus. Mas só que Jesus já nasceu, está no nosso meio aqui, né? O que importa é que ele renasce em nossos corações, né? Mas para isso é preciso que nós abramos as portas do nosso coração, né? Se já abrimos, né? Se ele já entrou em meu coração, no seu coração, né? Pois parabéns, mas é preciso que nós rezamos todos os dias, que nós ficamos firmes, né? Com a palavra de Deus, com os mandamentos, né? Praticando todo dia, sobretudo com o amor, né? O amor uns pelos outros, porque caso contrário, Jesus sai, né? E entra o inimigo de Deus, né? Entre aquelas coisas ruins dentro do nosso coração, e Jesus, que é através do Espírito Santo, não vai permanecer. Então ele vai sair, e para que ele permaneça é preciso que haja dentro de nós o amor por Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar uns com os outros, né? Se a gente não ama, como eu falei, então está muito longe de Deus, de ser um cristão, né? Obediente a Deus. É preciso que haja o amor, nós uns com os outros, né? Apesar das dificuldades, né? Do dia a dia, as coisas que acontecem, isso vai ficando mais difícil, mas é porta estreita, né? Jesus nunca diz que é fácil, é possível. É possível, né? Mas não é fácil, né? É porta estreita, a porta do céu. Pois bem, ele fala aqui, estamos aqui no capítulo 21, né? Que começou antes de ontem, que fala daquela viúva. Jesus, ele viu pessoas ricas depositando grandes ofertas no templo, né? E viu também uma viuvinha que depositou uma coisinha, mas era tudo que ela tinha, né? E ele foi e disse que a viúva depositou mais do que aqueles ricos, né? Que doou para a igreja, né? Um tantão grande, mas que para eles não fazia falta, né? E a viúva deu um pouquinho, e ali era tudo, né? Então a oferta da viúva, a oferta de um pobrezinho que dá uma coisinha, né? Mas ali é o que ele tem, vale mais do que um rico que dá coisas bonitas, né? Coisas grandes, valiosas.
porque não vai fazer falta para ele, né? Aí ontem falou dos discípulos que admiravam das belezas daquele templo, esse mesmo templo de Jerusalém, né? As belezas da igreja, que era bem feitada com coisa que os povos doavam, né? E Jesus ele vai dizer: vocês estão admirados da beleza do templo, que era bonito, né? Uma igreja bem bonita, é só a gente imaginar uma igreja bonita, né? Não é que nem essa aqui não, aqui para nós está bom demais, né? Mas eles admiraram aquilo ali. Aí Jesus vai dizer: vocês estão admirados de tudo isso? Aí ele vai dizer: eu garanto a vocês, dias virão que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Tudo vai ser destruído, né? Ele estava falando do templo lá, né, de Jerusalém, que foi destruído no ano de 70, né? Depois, já nesse calendário que nós estamos hoje, né, 2023. Mas isso aqui tem um duplo sentido, né? Ele falou naquilo ali, nas belezas do templo, que ia ser destruído, não ia ficar pedra sobre pedra. Mas tem um duplo sentido, né? Jesus também está falando dos finais dos tempos também, né? Que vai acontecer na sua segunda vinda aqui nessa terra. Aí ele fala das coisas que antecedem, né, a sua segunda vinda, que a igreja espera, né? Ele fala em pestes, né? Que a gente viu o coronavírus aí. Peste é isso aí, as doenças que está acontecendo, que está surgindo, né? Ele fala em terremoto, né? Fala em fome, fala em guerra, né? Um país contra outro, uma nação contra outro, um reino contra outro, né? Tudo que nós estamos vendo acontecendo, né? A gente não se dá mais com o outro, cria aquela raiva, aquele ódio um do outro. Do mesmo jeito é os países contra o outro, é os reinos contra reino, né? É o reino do fulano de tal lá da igreja contra o outro da outra igreja, de um governo contra o outro do outro governo, de um prefeito contra o do outro, do marido contra a esposa, e daí por diante, né? A igreja tal contra a outra, e daí por diante, é um contra o outro. São sinais da segunda vinda de Cristo, né? Mas Jesus ele pede para que a gente não se apavore, porque essas coisas devem acontecer, mas logo, o final é logo, né? Então é disso que está falando, né? Da segunda vinda dele. E ele diz que os cristãos que rezam todos os dias, que está ligado nele, é preciso estar atento, né, para os sinais, mas não ficar com medo, né, apavorado. A vida continua, é preciso seguir em frente, né? Tantos acontecimentos que a gente vê acontecer nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas nervosas, com medo por aí, né? Mas a vida deve continuar, é preciso a gente estar preparado para tudo. Não é preciso se entregar, né? É preciso continuar a vida. Isso só acontece a gente rezando, né? Não é que eu estou dizendo que no caos não, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui por diante, né, com a gente. É preciso a gente rezar para que a gente fique firme, né? Permaneça firmes, em pé, até essa segunda vinda de Jesus, né? Pois bem, aí hoje ele vai dizer aqui no Evangelho, né? Antes que aconteçam essas coisas, vós sereis perseguidos, né, odiados, qualquer um de nós que faz a vontade de Deus, que vive os ensinamentos de Jesus, sereis odiados, né? Deixa eu ver aqui, naquele tempo quando Jesus, onde é aqui? Eu passei aqui. Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, né? Sereis entregues nas sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e de governadores. É por causa do nome de Jesus, por causa da verdade, né? O mundo odeia a verdade. Quem é da verdade, quem fala de Jesus, apesar das pessoas falarem tanto de Jesus nas figurinhas de celular, mas não quer saber da igreja, não quer saber de rezar, odeia a igreja de Jesus. A maioria do povo, não estou falando de todos não, né? Pois bem, vocês serão presos, né, odiados, perseguidos, e alguns serão até mortos, né? Os apóstolos de Jesus foram todos mortos, né? Os 12 apóstolos. Só um que escapou, né? O João. Mas os outros todos foram mortos, né? Jesus não está dizendo que todo mundo vai ser morto, não, mas muitos de nós que quiser viver do lado de Jesus, não vai ter carro, não vai ter, como diz as outras igrejas aí não, né?
Não vai ter nem carro, nem salário bom, não é apartamento, não é isso aí não. Vai ser perseguido, né? Mas ele diz, não fiqueis tristes, porque isso é uma ocasião da gente testemunhar aquilo que a gente diz que é. Se a gente diz que é católico, mas nunca passou por as provações, né, as tribulações, como é que é católico assim, sem passar? Como é que vai saber? Como é que Deus vai saber? Como é que a gente é um doutor sem passar por as provas, né? Como é que passa nos concursos por aí sem passar por aquelas provas? E quanto mais maior a prova, quanto mais maior é a universidade, né? Melhor é que as pessoas confiam que fulano estudou bem, foi em tal universidade, né? Quanto mais maior a prova, assim é nós, se quiser ser de Jesus, tem que passar por essas provações, né? Que elas virão, vão ser presos, odiados, perseguidos dentro da própria casa. Porque lá dentro de nossas casas tem um que quer ir com a verdade, né? Com as coisas sérias, dentro da comunidade também, né, dentro da igreja, mas tem outros que querem ir por o lado errado, o lado do mundo, né? É por isso que você vai ser odiado, e você tem que levar isso em frente, em prática. Começa de nossas casas. Aí acontece que vem as brigas, né, as discórdias dentro da própria casa, porque um não aceita o desmantelo do outro, né? É por isso. Se você for da verdade, você vai ser odiado, entregue por o pai, ou por a mãe, ou por os irmãos, para ser morto, para ser perseguido, para ser preso, né? Porque você não quis ver o desmantelo dentro da sua própria casa. É isso que está dizendo, né? Né? Quem falou? Eu ainda está bom ainda, mas a gente falou de alguns países por aí afora que não tem direito de professar a fé, não, porque vai até morto. Né? Porque o país aqui na Universidade de Central, né? Matando filhos, todos. Gente da igreja, bispo, padre, aqui no Brasil não faz, mas Europa, nessas áreas, por aí, tem país que a pessoa não pode professar a fé, não. Na Coreia do Norte não pode dar nem com camiseta dessa daqui, ó, com a Bíblia dessa daqui, se for pegar com a Bíblia lá, você vai preso e não sabe que ele faz isso mais. Né? E aqui no Brasil também não está difícil de vir essa leitura assim. Isso aí está... Parece que está acontecendo no mundo inteiro, né, essas coisas aí. Ele fala que na Bíblia, fala também no catecismo da igreja, fala no perseguição que vem no final do tempo contra os cristãos. Vai matar, como fala aí, alguns vai prender. Aí Jesus, ele diz, não é para ficar triste com essas coisas, é para você testemunhar a sua fé, né? Nos primeiros cristãos, aí na época dos apóstolos, na Bíblia não veio falar não, mas eu vejo alguns padres falar que teve muitos que se aprovou com medo da perseguição. Eles matavam mesmo, morte cruel, como o próprio Jesus Cristo morreu. Muitos se aprovou com medo e abandonaram a fé, abandonaram Cristo, com medo dessa perseguição. E agora no final do tempo também não vai ser diferente não. Quando muitos veem a perseguição que tem contra a igreja, abandonam também, porque não quer passar por aquele sofrimento. Mas só que aquele sofrimento ali é pelo pouco de tempo, é por um período curto. Quando a gente passar nessa vida para outra, vai viver a vida eterna com Deus. E se aderir a eles, ou fazer o que eles querem, eles ficam livres do sofrimento aqui na terra. Mas só que quando morrer, está perdido, está sem Deus. Porque... a gente renova a nossa fé, busque Deus sempre, para que Deus é quem vai dar coragem a gente, o Espírito Santo de Deus. E nós, por nós mesmos, quem é que não tem isso? Jesus, ele deu o seguinte, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, não é na vida boa que você vai provar, que é um cristão católico, não. É com as coisas ruins. Isso é para o nosso bem. Porque você superando uma coisa dessa, você está preparado para outra. Né? E você só na vida boa, você não está preparado para nada. Pode ter medo até com o latido de um cachorro por aí, porque não está preparado para nada, né? Fica com medo, se tremendo de medo. Né? Até com as coisas ruins que você vai tá preparado. É com o sofrimento que a gente está preparado para enfrentar os problemas do dia a dia. Né? Não é na vidinha boa não, com tudo feito não é assim não. Né? Então é preciso que a gente reze todos os dias, né? E no passar dos tempos, a gente vai amadurecendo.
na nossa fé cristã. É isso por isso que eu coloquei esse assunto aqui no meio. E serve para todos nós, nos problemas, nas dificuldades, nas cruzes, superando elas, né, os desafios da vida, e você está preparado para a vida. Não é achando tudo feito, não, como a gente vê hoje em dia. Mais alguma coisa aí? Aí Jesus, ele vai e diz, para a gente não ficar preocupado quando a gente for preso, ser levado diante de reis e de governadores, né? Que as pessoas vão vir mesmo em cima de quem é, principalmente a nossa igreja católica. Mas isso é para nós provar a nossa fé, e passando por aquilo ali, você está aprovado. Você é um católico, é um cristão de verdade, porque você passou por aquilo ali, não amarelou, não desistiu, mesmo que tenha que ser preso ou ser morto, né? Mas é através da morte que a gente vai para o céu também, né? A gente tem que saber disso aí. Não é desistindo, não é ficando com medo, não é abandonando, não é caindo na tentação do demônio, não, no mandamento desse mundo, não. Que o mundo quer que a gente saia da igreja, que a gente não reza e que desista, né, dessa vida de igreja, né? Mais alguma coisa? Ali é uma ocasião para você testemunhar que você é mesmo católico, que você é mesmo fiel a Jesus. Quando vier as tribulações, as perseguições, se por acaso for preso, é para você testemunhar. É por bem, é isso. Não é como outras igrejas ensinam, não, que só ensina coisa boa, e Jesus, ele dá as coisas boas, a gente fazendo a parte da gente, né? Nada cai do céu, não, a gente tem que fazer a parte da gente, né? Sem precisar roubar de ninguém, sem precisar matar ninguém para adquirir as coisas, não. Agora precisa estar preparado por bem e por mal, por ruim e por bom, para tudo. Porque a vida é assim, né? Tem dessas coisas, o bom e o ruim. É preciso nós estarmos preparados para enfrentar isso aí. Com Jesus na frente, a gente chega lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já deu 8 horas aqui.